Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 10 de junho. Eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quarta-feira para lhes anunciar a palavra de Deus que é retirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem só uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, na sequência dos evangelhos anteriores, Mateus continua nos apresentando os ensinamentos de Jesus e os seus discípulos. No evangelho de hoje, Jesus fala aos seus discípulos acerca do cumprimento da lei. Como todos os povos, os judeus também tinham suas leis. No conceito da mentalidade da época de Jesus, as leis eram dadas ao povo pelo próprio Deus. E elas deveriam ser acolhidas por cada um para se construir um caminho social embasado na justiça. Os profetas do antigo Israel eram os grandes denunciadores dos desvios do povo e das autoridades políticas quando eles enveredavam caminhos que transgrediam a justiça social e, portanto, se afastavam de Deus. A presença de Jesus e a forma como Jesus interpretava a lei no seu tempo poderia levar algumas pessoas a pensar que ele quisesse abolir toda a tradição legal e profética que os judeus conheciam há séculos. Então Jesus se adianta, deixando bem claro que ele não veio abolir as leis e os profetas, mas ao contrário, dar pleno cumprimento a essas leis e também aos profetas. O que significa isso? Significa que Jesus quer deixar bem claro que as Escrituras Sagradas, leia-se, as leis e os profetas contidos lá nas Escrituras Sagradas, foram doados para o antigo Israel para ensinar o caminho da justiça. Os discípulos de Jesus não podem ignorar ou desconhecer toda essa riqueza, mas também eles precisam saber interpretá-las corretamente, com generosidade e profundidade, de maneira que possam captar o que elas têm a dizer para além da superficialidade e interpretação só da letra. Ter essa interpretação mais profunda da lei e dos profetas dará a fundamentação necessária para os discípulos de Jesus e também para nós, para que eles tenham uma vivência da justiça mais ampla. Justiça essa totalmente articulada com a misericórdia. Essa misericórdia, na interpretação da lei, não existia entre os doutores da lei daquele tempo. É só assim que nós iremos entender o versículo 20. Veja bem, o versículo 20 não faz parte do Evangelho do dia. O versículo 20 é a sequência do Evangelho que nós lemos hoje. Hoje nós lemos até o versículo 29. O ideal seria que nós tivéssemos lido também o versículo 20. Por quê? A sequência do Evangelho de hoje, no versículo 20,
dá a chave de leitura para a gente entender o que Jesus Cristo quer nos dizer. Porque é lá, no versículo 20, que Jesus Cristo afirma categoricamente aos seus discípulos. Ele diz assim: se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Também nós, hoje, somos chamados a meditar se nós somos pessoas justas. E se nós nos considerarmos justos, devemos também nos perguntar: a justiça e a misericórdia caminham juntos em nós? Lembrem-se que Jesus, um pouco atrás do evangelho de hoje, na verdade foi o evangelho de antes de ontem, segunda-feira, o chamado evangelho das bem-aventuranças. Lá naquele evangelho, Jesus dizia em alto e bom tom: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ele dizia também naquele evangelho: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas observe um detalhe que faz toda a diferença. Jesus deixa bem claro que a justiça é algo que se busca e a misericórdia é algo que se exercita cotidianamente. Medite nisto, meu irmão, nesta manhã de quarta-feira. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também agora fazer a nossa oração, pedindo as nossas bênçãos e as proteções necessárias à nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e de aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Deus os abençoe generosamente, paz e bem.